Provérbio 16, versículo 1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu adoro quando Deus mexe nas nossas estruturas. Sabe, a gente planeja. Vamos cantar essas canções no culto. Deus está ministrando determinada palavra, está falando a respeito de algo. Então nós organizamos tudo. O pessoal toma até banho para vir no culto, irmão. Alguns, né? Natureza. Homem primata, essa tu não conhece. E o nosso coração faz planos. Aí o Senhor vem e diz: os meus caminhos são mais altos. Os meus planos são mais altos. E como é gostoso depender de Deus. Como é bom saber que você tem alguém por você. Alguém que não falha, que nunca erra. Alguém que jamais te desampara. Como é bom saber que temos Pai. Alguém que jamais vai se equivocar, que jamais falhou. Como é bom saber que temos respaldo. E tudo que a religião tenta fazer, tudo que Satanás tenta fazer é roubar essa identidade de filhos. E nos momentos mais sucintos ele trabalha fazendo com que nós venhamos a duvidar da segurança que temos em Deus. Então aquela convicção, aquela certeza de que tem alguém que nos sustenta, que nos mantém de pé, que muito mais do que nos manter com vida sobre a terra, mas que nos mantém com vida em direção à eternidade. Muito mais do que saber que Ele pode nos dar um prato de comida, mas que Ele nos alimenta do pão vivo. Então nós perdemos essa convicção. Às vezes por segundos, às vezes por minutos, às vezes por dias. Só que nós não podemos perder isso jamais. Precisamos de uma convicção inabalável de quem somos nele. Falamos isso de forma repetida e constante. Mas como disse Paulo, é segurança para vós, que nós venhamos a falar de forma contínua. É bom demais ter Pai. Acho que a maior dádiva da paternidade de Deus é a ausência do medo. Quando nós olhamos as pessoas ao nosso redor, nós vemos elas vivendo com medo. Elas têm medo de perder, elas têm medo de recomeçar, elas têm medo de avançar, elas têm medo de recuar. Elas têm medo do que vai ser. Elas têm medo do que já foi e pode de novo acontecer. As pessoas são movidas pelo medo. Pelo medo de falhar, pelo medo de ser rejeitado. Então vem Deus com o seu amor, um amor de um pai. Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quando eu descobri que quem tem pai não tem medo, não há mais medo. Por quê? Porque na nossa concepção natural, a pior coisa que nos pode acontecer é a morte. Mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muda a nossa forma de viver sobre a terra. Não há mais medo.
Não há medo de falhar, não há medo de errar, não há medo de recuar, não há medo de recomeçar, não há medo de largar, não há medo de pegar, não há mais medo. Porque eu tenho alguém que zela por mim. Eu tenho alguém que está olhando para mim. Eu tenho alguém que acredita em mim mais do que a mim mesmo. Eu tenho alguém que está dizendo: vai, eu tenho fé em você. Porque eu acredito em você, eu doei o meu único filho, para que você também seja meu filho. Quando nós entendemos a palavra do Pai, nós nunca mais temos medo de nada, nunca mais nos achamos menos do que nada, nem mais do que nada, nós encontramos nosso lugar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A religião não pode te dar isso. Por isso que Jesus veio em meio à religião e disse: eu sou o seu irmão, vocês têm pai. Você não é mais órfão. Deus nos adotou. E o nosso espírito clama: Abba, Pai. E Deus testifica que nós somos seus filhos ao derramar o seu Espírito Santo em nossos corações. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É o lugar mais extraordinário que existe. Como eu gostaria que todos desfrutassem disso. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. A nossa mensagem nos últimos dias, ela tem sido muito direcionada e focada para um tipo de pessoas muito específico. Nós estamos trabalhando o ano inteiro falando das mesmas coisas, onde Deus quer nos levar a um ambiente de maturidade emocional e intelectual. Porque Jesus Cristo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa estrutura espiritual por meio de Cristo Jesus, ela já está, ela não será, ela já está, momento presente, está pronta. Agora, o que nos impede de movimentarmos são as estruturas naturais que precisam ou precisariam ter sido desenvolvidas. Toda a nossa estrutura intelectual de capacidade de compreensão da revelação, não informação, revelação. E as nossas estruturas emocionais, que falam dos aspectos da nossa alma, fala do nosso psique, fala das estruturas que nós usamos para nos relacionar com o mundo que nos rodeia. Por isso que a nossa mensagem é estranha. Mas aleluia, glória a Deus. Então, entendendo que o nosso espírito está pronto, mas que nós precisamos nos desenvolver em maturidade, nós pregamos uma mensagem específica para um tipo de pessoas. Para o tipo que Jesus queria que nós fôssemos. Quem é que vai amadurecer e vai se desenvolver? Quem já nasceu. Porque para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Lembra da falha de Nicodemos? Senhor, eu consigo entender pelo aquilo que eu estou vendo, que tu foste enviado pelos céus, que tu é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. E aí Jesus abre um parênteses e diz: Nicodemos, você está vendo o que o reino manifesta, mas você não está vendo o reino, porque para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito. Então ver a movimentação do reino não é o mesmo que ver o reino.
Ver o que eu estou fazendo não é mesmo que ver o que eu estou estabelecendo. Você está vendo as curas, os milagres, você está vendo o pão multiplicar, mas você não está vendo a fome ser saciada. Você está vendo as pessoas serem saradas, mas você não está conseguindo ver a salvação sendo manifestada dentro delas. Você está vendo a manifestação do reino, e qualquer um pode ver a manifestação do reino, mas para ver o reino, Jesus diz que é necessário nascer. Então a nossa ministração, as nossas palavras, elas são para um tipo de pessoa específico, que são aqueles que nasceram de novo. E todo mundo quando nasce, todos nós quando nascemos como pequenas crianças. Por isso que não é o que Nicodemos disse, o que eu faço? E Jesus diz, não tem a ver com o que você faz, você precisa ser refeito. Não é você fazer, é você ser feito de novo. Por isso é necessário nascer de novo. Então quem nasce de novo, nasce como uma criança. E a vontade que Deus tem é que nós venhamos a nos desenvolver, porque a Bíblia diz, cresçam de glória em glória até a estatura de varão teleios, ou seja, de varão completo, maduro. A palavra é essa, cresçam, se desenvolvam até a maturidade. Então a nossa ministração é para aqueles que se entendem como filhos de Deus, que têm convicção plena de que Deus é o seu Pai, de que estão estabelecidos nessa verdade, não tem sombra de dúvida. Por isso que para algumas pessoas, quando escutam uma mensagem que constrói a sua estrutura interna, para outros ela destrói. Por que destrói? Porque todo rudimento e fundamento equivocado precisa ser posto abaixo. A voz profética ela vem para arruinar, destruir, derribar e arrancar. Depois então construir e edificar. A função de liberar as profecias por meio daquilo que está escrito na palavra tem como objetivo primário colocar abaixo e depois então reorganizar. Por isso que a nossa palavra tem esse objetivo, de levar as pessoas para um lugar de maturidade. Porque você é filho de Deus, mas se você for menino, você não tem diferença do escravo. Gálatas 4 diz que mesmo eu sendo herdeiro, eu fico debaixo de alguém, eu fico debaixo de tutores, até que eu alcance a maturidade. Agora, se eu nunca alcançar a maturidade, Deus distribuiu nações para os seus filhos, mas se eu nunca alcançar a maturidade, eu jamais desfrutarei da minha herança. Então por isso que nós vemos hoje pessoas mendigando pela casa própria, e Deus diz, eu tenho um país para você, eu tenho uma nação inteira e você me pede uma casa, eu tenho milhares e milhares de quilômetros quadrados e você quer um lote. Por quê? Porque a mentalidade é de escravo, a mentalidade é de menino, a mentalidade é de uma criança imatura. É como nossos filhos quando são pequenos, eles incomodam a gente por um chocolate. Pai, me dá uma bala, mas eu queria tanto um picolé. Pai, mas eu queria um sorvete. Quando eles estão dentro da nossa casa e não sabem que toda aquela casa pertence a eles. Então às vezes nós estamos diante de Deus, Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa ali, Deus faz isso daqui, Deus faz aquilo dali. E Deus diz, como eu queria que você amadurecesse. O que você está me pedindo já é seu, só que eu não posso te dar porque você é imaturo. Filho meu, hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então a nossa mensagem tem como objetivo fazer com que as pessoas amadureçam, se desenvolvam. Agora, o que produz maturidade? Quando nós vemos uma árvore que deu seus frutos, ela começa a desabrochar, então nasce os seus frutos. E o que aqueles frutos são submetidos para que se desenvolvam, para que alcancem um lugar de maturidade? As intempéries do dia, as mudanças de estação, as oscilações do vento, do frio, do calor, da chuva, da seca, tudo acontece muito rápido. Então os frutos começam a amadurecer. Ou seja, as circunstâncias
que nem sempre são favoráveis, vão nos levando a um lugar de maturidade. Por isso a nossa mensagem tem a ver com: você precisa amadurecer. Largue a chupeta e pegue uma espada. Largue o carrinho de brincar, a boneca Barbie, e pegue uma espada. Por quê? Porque nós somos irmãos do Cristo. O Cristo é rei e Ele nos fez uma geração de reis e sacerdote, ou um sacerdócio real. E todo rei daqueles dias sabia manusear a sua espada e estava em campo de batalha. O rei não mandava um exército e se escondia no palácio. Ele estava junto. Se somos reis, precisamos manusear uma espada, não uma chupeta. Só que a maioria de nós não quer amadurecer. Eu juro que me programei para ser rápido. Vamos tentar. Oh, Jesus. Êxodo capítulo 3. Eu estou falando isso para que nós entendamos aonde estamos entrando e o que Deus quer de nós. Porque a nossa mensagem tem sempre o mesmo cunho, o mesmo objetivo. Êxodo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, ou as sandálias, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui. O que tinha de extraordinário nessa passagem não era a sarça queimando, era a sarça não se consumindo. Todos nós já sabemos que, ou creio eu que saibamos, que no deserto é normal algumas plantas de acácia seca incendiarem por causa do calor. São pequenos arbustos, eles secam e por causa do calor simplesmente pega fogo. E após incendiar, aquilo é consumido rapidamente. Talvez no máximo leve um dia para consumir. E some. Aquele arbusto é queimado a ponto de sumir. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquele arbusto não se consumia. Ele queimava, mas não apagava. Então eu acredito que Moisés deve ter passado mais de um dia naquele lugar, vendo aquela sarça. Talvez ele passou, a sarça queimou e ele não deu bola. É mais uma que está queimando. Até que determinado ponto ele diz: para aí, mas ela está queimando, mas não apaga? Eu vou lá olhar o que é aquilo. Então quando Moisés dá atenção ao fogo, Deus brada do meio dele. O que Deus está sinalizando para nós? Que a voz de Deus, ela está saindo do meio daquilo que está queimando.
A voz que promove um lugar de libertação, que traz direcionamento, que traz libertadores, que envia pessoas, ela vem do meio do fogo. Ela vem do meio de um lugar que está queimando. Só que nós temos uma compreensão errada do fogo. Geralmente nós atrelamos o fogo à glória de Deus. Deus, batiza-nos com teu fogo, por causa do dia de Pentecostes, quando o Espírito veio e era como línguas de fogo. Mas a Bíblia diz que o fogo sempre foi usado para purificação. A Bíblia diz que o fogo era usado para purificar o ouro, para purificar a prata, para amolecer o ferro. É uma ferramenta de purificação. Então é como se Deus te colocasse num lugar desagradável. Um lugar que está queimando não é um bom lugar. É um lugar onde Deus está te purificando. Só que quando você lança uma criança no fogo, você oferece um sacrifício a um deus pagão chamado Moloque. Só que os adultos, os maduros, Deus põe eles no fogo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Dentro de uma fornalha eles não se queimam, eles são apenas purificados. Porque eles entraram amarrados, atados dentro daquele lugar, mas quando eles saíram, eles estavam livres. O fogo que Deus quer promover nas nossas vidas é um fogo para nos purificar, porque do meio de um lugar purificado, a voz de Deus emana. E quando a voz de Deus emana do meio de um lugar purificado, se levantam libertadores. Pessoas que nos ouviram e simplesmente falaram: Deus está falando comigo para fazer isso, 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 e largaram as suas vidas particulares e foram enviados. Por quê? Porque do meio do fogo ouviu-se a voz de Deus, e Moisés foi para libertar aqueles que estavam cativos. Então nós não temos que fugir do fogo, e nós temos que entender que o fogo é algo purificador, que purifica a dor, que elimina os lugares de dor, que elimina as feridas, as fraquezas, as falhas, que tira a impureza do ouro, que deixa ele mais saudável, mais valorizado. Agora, o que nós precisamos entender com isso? É que o fogo precisa ser contínuo. O problema das nossas vidas é que no primeiro contato com o fogo, a gente, já é consumido. Nós precisamos ser como aquela sarça, que queima, mas não se consome, que está inflamada, aonde a voz de Deus emana, mas é só a voz de Deus, não tem nenhum no meio. Isaías capítulo 43, diz assim no versículo 1: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus está falando, não é se, é quando. E nós precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos ser incendiados para ser purificados. Quando congregávamos em outra igreja, a gente cantava: incendeia, Senhor, a tua igreja. Às vezes dá vontade de botar fogo nela, mas incendeia, Senhor. Nós precisamos ser incendiados, a ponto de que a única voz que se ouça seja a voz de Deus. E nós precisamos ser incendiados, mas sem sermos consumidos. Por isso que as pessoas andam errantes de mar em mar, procurando e não podem encontrar. São levados por toda roda e vento de doutrina, Amós 8 e Efésios 4. Por quê? Porque nós não amadurecemos, nós não estamos dispostos a entrar nesse lugar aonde o fogo vai nos pegar, aonde mais dói do que você se alegra, aonde você mais chora por causa dele do que sorri, aonde você é purificado para ser moldado. Nós sempre estamos pensando em recuar,
É interessante que Deus diz para Moisés: tira o sapatinho que você tem no pé, porque a terra que você está é santa. Deus não disse para Moisés: te afasta, vai embora porque esse lugar é santo. Ele disse: tira as tuas sandálias porque eu quero que você pise nesse lugar. Só que não com algo feito pelo mundo, eu quero que você pise com algo que eu fiz, os seus pés. Eu quero que você faça parte disso. É como você vai na praia. Quem vai na praia e fica mexendo os dedinhos assim na areia? Sentindo a areia, Sinta aquele lugar, ande na minha presença e ser perfeito. Por isso nós precisamos estar incendiados. Precisamos dizer: Deus, me purifica, Senhor. Eu sei que existem falhas em mim. Eu reconheço cada uma delas pelo nome. Eu conheço todas e eu coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor me purifique. Eu sei que o fogo vai arder, mas, Senhor, se arder, a Tua voz vai ser ouvida. Agora, se não arder, eu posso ser uma bela flor frondosa na Tua presença, mas nunca dar o meu fruto na estação certa. Por isso que tem gente que tanto trabalha para Deus, mas não frutifica nada. Nós precisamos ter essa compreensão de que por meio da purificação, a voz de Deus ativa Moisés. Você já imaginou ser chamado amigo de Deus? Você já imaginou ver Deus face a face, como Moisés via? O homem que se aproximou daquele lugar e ouviu a voz de Deus, quando os montes fumegavam, quando Deus desceu, ele não teve medo. Era relâmpagos, trovões, e Moisés corria para cima daquele lugar. Hoje qual é a nossa realidade? Apaga o poste da rua, a pessoa já não passa mais na rua, por medo. Ela estava indo, vem alguém estranho do outro lado, já vou mudar para essa calçada. Vivem pelo medo, porque não foram purificados pelo fogo, não ouviram a voz do Pai. Então, como nós vamos ser libertadores de nações? Como nós vamos alcançar lugares inteiros que estão clamando diante de Deus, se eu não queimar primeiro, se o Senhor não me incendiar a ponto de me purificar? Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois 40 anos de novo no deserto com o povo. A gente quer que Deus faça em 3 dias. Porque a minha história de vida, você já tem 120 anos, tua história de vida não conta nada. Porque eu sei, porque eu já passei por isso, por aquilo outro. Jesus nunca foi leproso, nunca foi prostituto, nunca foi adúltero, nunca foi ladrão, nunca roubou, nunca mentiu, e sabia lidar com todas as áreas. Por quê? Porque não tinha a ver com a experiência dele, tinha a ver com Deus sobre ele. Jesus Cristo não usava da sua experiência particular para ministrar. É errado? Não! Mas eu tenho alguém que conhece toda a verdade, o Espírito da verdade. Por isso que Deus quer me purificar. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Restaure o seu entendimento na origem, não no passado. Por isso que nós precisamos abrir mão do passado para viver o presente em direção ao futuro. Como que eu abro mão do passado? Voltando para a origem. A origem não está aqui, a origem está aqui. Porque aquele que era, que é, que há de vir, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo num lugar só. Não tem a ver com o passado, tem a ver com a nossa origem. Como Jesus dizia: eu sei para onde eu vou, porque eu sei de onde eu vim. São palavras que às vezes não faz sentido, porque nós usamos a estrutura temporal para tentar compreender, mas é além da compreensão humana. Por isso que nós precisamos queimar. Senhor, queima os meus pensamentos que são errôneos e são mundanos. E a gente acha que pensamento mundano é pensamento ruim. Não, é toda estrutura de intelectualidade e sabedoria humana que é animal e diabólica diante de Deus, que é natural, que 2 mais 2 é 4. E esse é o problema, que a igreja está fundamentada na terra,
quando ela deveria propagar uma mensagem constante: Senhor, que seja feito aqui como é feito aí. Só que quando a gente olha aqui, é reflexo do que é feito lá. Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Só que quando nós olhamos para a terra, nós não vemos isso. Por quê? Porque criança não estabelece a vontade do pai, ela estabelece a sua vontade. Quantas vezes nós já pegamos os nossos filhos: ei, eu não mandei você fazer isso? É que aí ele já estava brincando, e aí ele já estava desenhando, mas eu mandei você fazer isso. Mas é que, tá bom pai, mas é que eu só um pouquinho. Crianças não estabelecem a vontade de Deus, elas estabelecem a sua vontade. Por isso que tá quieto demais, vai lá ver o que está fazendo. Para nós estabelecermos a vontade de Deus, nós precisamos entrar num lugar de maturidade, sermos um com Ele. Eu li algo que eu achei muito interessante. Tem um grupo, uma unidade nos Estados Unidos chamado SEALs, que é considerada a unidade de elite das forças especiais na América. E um homem, ele está há 15 anos lá, ele é instrutor. O John, não sei se é Bevere ou Bevere que fala o nome dele, John Bevere, ligou para ele para fazer algumas perguntas, porque esse homem, esse instrutor, é amigo particular dele. Ele disse: eu quero te fazer algumas perguntas, porque o SEALs é o top que existe aqui. Então eu quero entender como vocês se movem, como vocês fazem o que fazem. Primeira coisa que ele disse: nós somos treinados a pensar como unidade, não como indivíduo. Nós fomos treinados a pensar como uma unidade, nunca como um indivíduo. Nós não pensamos de forma singular, nós sempre pensamos de forma coletiva. Nós fomos treinados a pensar que o meu companheiro é mais importante do que eu, que aquele que está na mesma missão que eu estou é mais importante do que eu. E esse homem disse: leia Efésios 6, John. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto tomai as armaduras de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo fazer tudo, ficar firmes. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, o calçado dos pés para a pregação do evangelho, tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Do 14 ao 17. Então esse SEAL, ele diz assim: John, você vê que as armaduras de Deus são armas de defesa e ataque frontal? Você tem escudo, espada, um capacete, uma couraça, mas as suas costas não tem nada protegendo. Por quê? Porque é a responsabilidade do seu irmão proteger as suas costas. Os SEAL pensam assim. Nós, como agentes da América, como a unidade de elite, nós nunca pensamos em quem vem por trás, porque tem alguém nos protegendo. Nós não estamos preocupados com a nossa retaguarda, porque nós fomos treinados para considerar o outro superior a mim. Então a minha retaguarda está sempre sendo protegida. Eu nunca estou vulnerável pelas costas. Ele usou Efésios 6 para explicar como o SEAL se move. Nós nunca vamos numa missão pensando que alguém não voltará. 100% da unidade vai e 100% da unidade voltará. Nós nunca pensamos em desistir de um que está alistado no mesmo lugar, que está lutando pela mesma coisa. E aí então, a parte mais interessante, pelo menos para mim, foi que o John disse assim: ei, como você treina as pessoas para fazer isso? Então o instrutor disse: não se treina as pessoas a fazer isso. Nós temos um processo.
E a parte mais difícil do processo é quando nós levamos eles para o mar. É a parte mais difícil. E dentro desse processo, 90% de todos que se inscreveram ou desistem ou fracassam. 90% dos inscritos a fazer parte da equipe de elite como uma unidade, ou ela desiste mediante as pressões, ou ela fracassa mediante as provas. Então sobra 10%. Esses 10% estão prontos. É o processo. Você não ensina a pensar neles assim. Automaticamente, dentro do ambiente, eles são desenvolvidos. 90% desiste, mas 10% é uma unidade de elite incomparável. As etapas fazem por si só a seleção. Restam apenas os melhores. Cadê o fulano? Desistiu ou sucumbiu? Porque a pressão fez com que aquilo que não está pronto fosse expurgado. Quantas pessoas Jesus chamou para ser seu discípulo, além dos 12? Teve vários. O jovem rico era para ser um apóstolo de Cristo. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Ele não quis. Porque ele tinha muitas riquezas e abrir mão daquilo para ele seria muito custoso. O processo fez a seleção. A marinha de Jesus fez a seleção. As águas de Cristo fez a seleção. Então essa mentalidade extraordinária de cuidado e de unidade, ela é desenvolvida não com o discurso, mas com uma pressão. Por isso, se um dia nós quisermos desfrutar das borboletas, nós vamos ter que suportar as lagartas. Porque todo mundo acha lindo uma borboleta. Ai, que lindo. Mas ninguém quer pegar a lagartinha na mão. Que a gente não está disposto a lidar com aquilo que é desconfortável, desagradável. Não está disposto a lidar com as pressões do dia a dia, com as afrontas, com as rejeições. Não está disposto a lidar com as perdas. A gente só quer, Deus me abençoa. A gente não quer o fogo. Senhor, me batiza com água. Porque aquele que vem após mim é maior do que eu. E ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E na sua mão ele tem uma pá. Irá juntar e lançar no fogo. É o que não presta que vai para lá para o fogo. Então nós precisamos suportar isso. Por quê? Porque por meio dessa voz que emana no meio do fogo, nós somos enviados às nações. Nós precisamos ter mentalidade de um garimpeiro. Um garimpeiro produz ouro? Não. O que ele faz? Remove pedras o dia inteiro, tirando entulho, tirando pedras, quebrando pedra, para encontrar preciosidades. Só que a gente não quer ser garimpeiro. A gente quer produzir ouro. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem falando que Deus escondia suas preciosidades no Egito. Não sei se vocês lembram disso. Ele escondeu o seu povo no Egito. Ele escondeu até Jesus no Egito. O mundo. Deus escondeu muitas coisas preciosas no Egito. No meio daquilo que não presta. Para que no momento oportuno fosse extraído e revelado. Só que ninguém quer ir no Egito buscar. Ninguém quer ir lá remover as pedras. A gente só quer o ouro. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Precisamos deixar-nos ser purificados. Para que essa voz nos impulsione às nações. Não tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a vontade dEle. Nunca foi sobre nós.
A canção diz isso, nunca foi sobre nós, tem a ver com Ele. A mensagem de Deus tem a ver com o Cristo, não tem a ver com nós. Tem a ver com o que nos tornamos nele. Por isso que eu tenho dificuldade de lidar com essa mensagem do oba-oba, do Deus vai te abençoar, de Deus quer melhorar a sua vida, de Deus, é Deus trabalhando em favor do homem, Deus trabalhando em favor do homem. Eu nunca vi isso. Eu vi Deus salvar o homem para responsabilizar ele como um rei, e um rei serve em favor da nação, a não ser um rei malvado e ruim, que ele suga da nação. O maior rei serviu, o maior rei que já existiu, ele disse: eu vim aqui para servir vocês. Lavou os pés dos discípulos. Ele pega todo o seu favor de governo e de reinado e usa em favor dos outros, não em seu favor. Aumentem os impostos, tragam o melhor para mim. Não, é em favor dos outros. Essa é a mentalidade de um rei segundo o reino dos céus. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16, versículo 49, está escrito assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isso, as removi dali. A Bíblia diz que o erro de Sodoma e Gomorra foi fartura de pão, próspera tranquilidade, e nunca amparou o pobre e o necessitado. O erro de Sodoma e Gomorra não era só as práticas imorais. O que consumiu ela foi a bênção que ela carregava. Ela era próspera e nunca auxiliou a mão do necessitado. E aí nós dizemos assim: Senhor, nos abençoa, nos prospera, nos capacita, nos qualifica. E aí Deus diz assim: para quê? Se o teu coração não é igual ao meu, se eu te der riqueza, eu vou ter que trazer sobre você juízo. Você quer para quê? Para que você quer a herança que você tem direito? Porque se você prosperar, se a riqueza vir sobre você e você não usar em favor do outro, eu vou ter que trazer juízo sobre você. E aí tem gente que diz assim: cara, tu viu como Deus está me abençoando? Eu tinha uma casa, agora eu tenho 2. Eu devia um carro, agora eu tenho 10 caminhões. Eles acham que é Deus que está abençoando. A proposta de bênção, de te dar coisas, foi feita pelo diabo, não por Deus. Deus disse: eu vos abençoei com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você já imaginou um carro no céu? Um caminhão? Uma casa na praia, nas nuvens? Uma conta bancária do Bradesco, aonde? Terceira nuvem à esquerda. É bênçãos celestiais. Eu sou o vosso galardão. Eu já vos dei as bênçãos celestiais. E para que as terrenas? Para usar em favor daqueles que precisam conhecer o Altíssimo. Se Deus me prosperar, riqueza que não promove um alívio, ela vai trazer juízo sobre a sua vida. Por isso que nós vemos homens que trabalharam e enriqueceram, filhos que desfrutaram e netos que são miseráveis. Não termina numa geração. Homens que se esforçaram, e a todos pertence a sorte, então eles prosperaram e enriqueceram, milhões. Filhos que não sabem como fazer e netos que passam necessidade. Agora entrega na mão do Senhor e vê se perde. Nunca se perde. Nunca se perde se você colocar na mão dele. O diabo não consegue tocar naquilo que está nas mãos de Deus, mas naquilo que está nas nossas mãos, ele pega. Como diz Adri, todo mundo é dizimista. Todos. Uns dão para Deus, outros dão para o diabo. Mas todo mundo, se fechar a continha no final do mês, 10%, 15%, às vezes mais, foi em algum lugar. Em imposto, em remédio,
em enfermidades, em despesas desnecessárias, em multas, sei lá, para todo lugar vai. Sempre vai. Tiago 1:22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Sabe quando nós viemos a um culto e ouvimos a palavra e começamos a compreender, e nós não nos tornamos praticantes, nós não estamos enganando ninguém, a não ser a nós mesmos. A prova que acreditamos em algo que alguém nos ensina, não é quando nós, que legal pastor, eu concordo plenamente. A prova de que nós acreditamos não é quando nós concordamos, mas é quando nós praticamos. A prova de que nós acreditamos não é quando a gente diz, gente, ano que vem, se tudo der certo, nós estaremos indo à Índia. Que legal, nós temos que fazer isso. Tá, e o que você está contribuindo? Como que você está se comprometendo? Não é balançar a cabeça. Tem aquele cachorrinho que fica atrás do carro, não tem? Balançando a cabeça. A prova de que nós concordamos não é quando nós dizemos, é isso aí, tamo junto. Eu odeio esse tamo junto. Mas é quando nós praticamos o que entendemos. Porque senão nós enganamos a nós mesmos. Não adianta dizer que concordamos, porque o fato de nós concordarmos ou discordarmos não muda as nossas vidas, muda a nossa prática. A prática muda. A prova de que acreditamos em algo que alguém nos ensina não é quando concordamos, mas é quando praticamos. Às vezes as pessoas chegam e perguntam algumas coisas pra gente. Assim, o que você acha? Eu sempre respondo a mesma coisa. O que eu acho não importa, o que importa é o que Deus acha. Porque o que eu acho, tanto faz como tanto fez. Mas a Bíblia diz a respeito disso, isso e isso. Então tá bom. E a pessoa sai dali e continua fazendo a mesma coisa. Pra que vem perguntar então? Não, tu tá certo, é isso aí mesmo. O que você vai fazer? Pois é, então. Pra que pergunta se não quer ouvir as respostas? Desencargo de consciência? Pra quê? Não, tu tem razão. Tu acha? Acho, não é. E o que você vai fazer? Não, eu vou fazer mais um pouquinho assim. Pra quê? Concordar comigo não muda nada. Concordar com a Bíblia não muda nada. Absorver a prática daquilo que está sendo ministrado muda tudo. Porque senão eu engano a mim mesmo. Não estou enganando ninguém, não estou enganando a Deus, não estou enganando outros, estou me enganando. Como as pessoas gostam de viver na mentira que elas mesmas criam. No mundo de fantasias, o fantástico mundo de Bob. Você será conhecido no céu da mesma forma que você for lembrado na terra. Eu falei isso hoje mais cedo, e isso ontem mexeu comigo. Algum tempo Deus vem ministrando a respeito de alguns selos, ou de algumas, como se fosse um selo de referência. E há um tempo atrás Deus disse, filho, o selo do seu apostolado são os seus filhos. Não do cargo apostólico, mas da manifestação verdadeira daquilo que Deus te incumbiu sobre a terra. O selo dessa verdade que foi fundamentada é quando você olhar para os teus filhos. E hoje eu comentava, hoje na parte da manhã, de que Deus falou sobre deixarmos uma herança e um legado. Nós precisamos deixar uma herança para os nossos filhos, mas também precisamos deixar um legado, e esse legado precisa ser heróico. E o que é um legado heróico? É quando os nossos filhos olham para nós e dizem, papai, você é o super-homem da minha vida. Pai, eu quero ser como você quando eu crescer. Sabe, pai, o Homem-Aranha joga umas teias assim, mas uau, o que você faz é extraordinário. É um legado heróico. Você será conhecido no céu da mesma forma que você for lembrado na terra. Como nós seríamos lembrados hoje? Se nós faltássemos hoje, independente da idade que tem os nossos filhos, o que eles lembrariam de nós? Um herói? Um fraco? Como eles lembrariam de nós? Qual é a referência que estamos deixando?
O meu pai era um homem que queimava, e quando ele queimava eu ouvia a voz de Deus por meio dele. O pai ia no culto domingo, e tu ia? Não, é meio chato aquele negócio que o pai ia lá. Você será conhecido no céu da mesma forma que você for lembrado na terra. Quem era Jesus na terra? Nós precisamos deixar e trabalhar para deixar um legado heróico. Um legado heróico. Onde os nossos filhos vão olhar e vão dizer: cara, se eu for metade do homem que meu pai foi. Jesus, por que tu trabalha? Porque o meu pai trabalha até agora. Jesus, no que tu trabalha? Nas coisas do meu pai. Jesus, mas essa glória? Não, cara, eu ando na autoridade daquele que me enviou. Ele é maior do que eu. Mas Jesus, tu não é Deus? Eu sou. Mas ele é eu sou. Um legado heróico. Joel 2,28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Por que um legado heróico? Porque as pessoas irão sonhar sonhos. Cara, o meu pai era um homem pequeno, e por causa de Deus ele moveu nações. E o que você almeja? Cara, eu tenho sonhos extraordinários, porque eu sei que o Deus do meu pai é comigo. Como Eliseu, que bateu com a capa na água e disse: onde está o Deus de Elias? Como Elias, quando orou no Monte Carmelo e disse: Senhor, eu sei que tu me ouve, queima tudo. O Deus do meu pai faz eu sonhar os sonhos. E como eu preciso me comportar mediante esses sonhos? Sonhos sem metas são apenas desejos que irão te frustrar. Por isso que eu preciso olhar para os meus pais. Nós precisamos ser pais que os nossos filhos olham para nós e dizem: o meu pai tinha um sonho que Deus colocou no coração dele, e por causa disso ele traçou uma meta, assim, 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 e ele andava exímio naquilo, porque ele cria que iria acontecer aquilo que Deus falou. Nós somos cheios de sonhos, planos e projetos, mas não nos movemos para construir. Então a maioria das pessoas que você conhece são pessoas cheias de sonhos, que têm desejos frustrados. O meu sonho era isso, porque alguma coisa me dizia. Então o que você fez? Então, passou. E agora eu estou velho, gagá, e sei lá, acabou. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Agora, se os nossos filhos olham para nós e não veem disciplina, não veem perseverança, não veem força, intrepidez. Cara, os discípulos, quando olhavam para Jesus, eles viam uma firme convicção, um homem inabalável, um homem natural que sentiu as suas aflições, que disse: ei gente, acorda que eu estou profundamente angustiado. Mas um homem que não desistia, que não se abalava, que não recuava, um homem que o povo enxergava como um rei, como um libertador, um homem que o povo podia dizer: vamos seguir ele, porque ele pode ser o libertador de Israel. Tem um rei chamado César, mas esse homem, cara, ele é tão forte que ele vai derrubar esse governo. Quando os nossos filhos olham para nós, eles dizem: pai, o que é ser um homem? Eu acho legal essa frase. Filho, ser um homem é você ser valente, ser forte, ter estruturas inabaláveis. Pai? Pai, então quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. Tu ri?
Ah, pai, isso é ser homem? É. Então quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. Existe uma crise de efeminismo nos nossos dias. Porque só um pai forma um homem. Uma mãe não. A crise de paternidade formou os homens efeminados. Já falei sobre isso muitas vezes. Efeminado não é quem tem os trejeitos, aquele cara meio estranho. É todo aquele que não executa o seu sacerdócio como homem. Ele pode ser macho, brabo, mas diante dos olhos do Senhor ele é efeminado, porque ele não empenha o seu sacerdócio como um homem de Deus. Quando eu crescer, pai, eu quero ser homem igual a mamãe. Quando eu vi essa frase, era um post. Aí tinha os dizeres assim, o menininho e o papai, os dois olhando. Eu não me aguentei, foi igual você. Eu comecei a rir, eu disse, Jesus tem misericórdia. Essa é a realidade dos nossos dias. As referências masculinas que nós temos são mulheres. Eu sempre brinco, é uma piada triste e infeliz talvez, mas ela é verdade. Qual é o maior homem que teve em Santa Catarina? Chama-se Anita Garibaldi. A maior referência de bravura no estado era uma mulher. Porque os homens, ninguém estava em casa fritando um bife, sei lá, lavando roupa. Não tem a ver com ser machista. Tem a ver com qual é a missão que Deus me incumbiu como homem. Os nossos sonhos sem meta são apenas desejos que irão nos frustrar. Às vezes, nós precisamos abandonar a vida que tínhamos planejados. Por quê? Porque já não somos aquelas mesmas pessoas que planejaram aquela vida. Aí eu tracei toda uma história. Quando eu tiver 15 eu vou fazer isso, quando eu tiver 18 eu vou fazer aquilo, quando eu tiver 22 eu vou fazer aquilo outro. E aí toda essa história que você traçou, esses planos, esses projetos, foram por meio da revelação de quem em Cristo é na sua vida, de quem você é nele? Ou simplesmente foi um sonho do mundo, por mais bonito e belo que seja? Se foi projetado em cima da perspectiva do mundo, do meio de Adão no meio das plantas, você tem que abandonar muitos deles. Porque não tem mais a ver com ser bom ou ser ruim, tem a ver com ser legítimo ou não. Deus não nos chamou para fazer boas obras. Não, não. Pega essa dentro do teu espírito. Se você pensar na mente, você não vai entender. Às vezes nós precisamos abandonar a vida que planejamos, porque já não somos mais as pessoas que éramos antes. Talvez Moisés fugiu do Egito e disse, cara, eu vou morar por aqui, agora eu casei, pô, o sogrinho é sacerdote, tem um monte de bichinho, eu vou ficar cuidando de boa, de vez em quando vou dar uma pescadinha, esse é o meu plano, uhul. Aí Deus diz, filho, você não é mais o mesmo, você me ouviu. Agora volta lá e liberta aquele povo. Mãe, eu fugi de lá. Volta lá. Mas Deus, eu não tenho nada. O que tu tem nas mãos, Moisés? Um cajado, Senhor. Lança ele na terra. Isso libertou a minha forma de viver. Deus, mas eu não tenho nada. Filho, olha o que tu tem nas mãos. Sirva a terra. Eu tenho só um abraço, Deus. Abrace as pessoas. Às vezes nós precisamos abandonar a vida que tínhamos planejado, porque já não somos mais as pessoas que éramos antes. E aí, quando nós abandonamos esses falsos planos, que às vezes são bons, nós conseguimos entender que movimento e progresso são coisas distintas. Já viu o cachorrinho correndo atrás do rabo? Muita força, muito empenho, pouquíssimo deslocamento. Quando ele para, ele está cansado. Aí recupera o fôlego e atrás do rabo de novo. Quantas vezes nós vivemos assim?
E achamos que porque estamos empenhando força, correndo e nos movimentando, estamos progredindo. Aí nós paramos, damos uma olhada, não construímos nada. Não sobrou nada. Não tem nenhum legado heróico para deixar. Jesus disse em Mateus 28, ide, ou indo, façam. Fizeram? Fizemos. Agora ensine o que fizeram. São 3 verbos de ação. Ide, fazei e ensinai. Eu vou indo, e aí, agora eu cheguei aqui, agora eu vou executar, vou estabelecer, vou construir. Há progresso. Fez, junta todo mundo, ensina como é que é, ensinou, vai de novo. Deixa lá, deixa as pessoas construírem, deixa as pessoas desenvolverem, deixa as pessoas darem continuidade. E ia Paulo de cidade em cidade, pregava na sinagoga, confrontava os judeus daquele dia, dizia, ei, vocês estão entendendo tudo errado que está escrito na Torá, fala do Cristo, cara, Ele é o Salvador. Não fala não, fala assim. O pau comia, não era legal. Não era, vamos tomar um café que eu vou te convencer, meu irmão. Era confronto. E aí meia dúzia dizia assim, esse cara tá louco. E outro dizia assim, cara, tem sentido o que esse homem está falando. Você concorda? Sim, vem cá então. Onde é que você mora? Vamos na tua casa. Juntava todo mundo naquela casa, já fundava uma igreja. Bum. Aí Paulo ficava 1, 2, às vezes 3 anos naquele lugar. Bíblia neles. Revelação. O evangelho que eu vos anuncio não aprendi de homem algum, mas pela revelação do Cristo. E ele fundamentava, ele ia, aí ele fazia, aí ele ensinava. E agora ele continuava. Vou para outra cidade. Meu Deus, tem gente que está 10 anos dentro da mesma igreja, 15 anos frequentando a congregação, 20 anos frequentando a congregação. Não sai de 4 paredes, não estabelece nada. Por quê? Porque não amadureceu. Plantinha recém-nascida não dá fruto. Lembra que a gente falou? Gente, Deus disse, eu vos abençoei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. No mundo de fome, nós somos o fruto. E o diabo ensinou você a pensar que no mundo de frutos, você é a fome. Então sempre eu estou atrás de Deus querendo comer alguma coisa, sempre estou procurando em alguém alguma coisa que me sacie, estou sempre procurando em algum lugar alguma coisa que me preencha. E Deus está dizendo, não filho, você que anda comigo, você é o que preenche os outros, você é o que alimenta os outros, você é o fruto que alimenta quem tem fome. Porque eu enviarei fome sobre a terra, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E o povo andará errante de mar em mar, procurando e não irá encontrar. Mas se eles te encontrarem, eles serão nutridos. Porque você é o pão que alimenta, de ti emana um rio. E aí nós andamos, não, mas aí que nessa igreja vai dar certo, porque aqui vai ser legal. Não, porque se eu casar com fulano vai ser bom. Não, mas se eu trabalhar aqui. Não, mas se o meu pai mudar. Não, mas se a minha, é sempre no outro. Mas nós deveríamos estar conectados nele, alimentando as multidões. Por isso que a árvorezinha não dá fruto. Nós precisamos entender o que é queimar, sermos purificados para frutificar, para que a voz emane do nosso meio e nós promovemos pessoas que vão libertar as nações. Agora, o que é importante? Moisés foi um libertador, mas não foi um introdutor. Moisés libertou o povo do Egito, mas não botou ninguém em Canaã. Josué sim, porque Josué tinha pai. Josué, filho de Num. Moisés, filho de um levita qualquer. Por isso que o homem que introduziu o reino de Deus sobre a terra era filho de José. O filho do Deus vivo foi adotado por um homem. Por um homem. pela mãe. Jesus não era filho da mãe, mas era filho do pai.
José era pai dele. Por acaso não é esse a mãe, esse o pai, não são esses os irmãos dele? Jesus tinha pai, cara. Por isso nós precisamos queimar para sermos purificados. Mas nós precisamos andar em paternidade. Que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. É ter pai e dizer que o Cristo está vivo. É ter pai e dizer que o Cristo está vivo. Tem mais coisa, mas eu quero encerrar para não ficar tão comprido. As nossas mensagens estão muito compridas. 1h40, 1h50. Aleluia. Resultado de oração. Por que é tão comprida? Porque eu tenho uma filha de 8 anos. Ô Jesus. E a geração dos nossos dias, as crianças não conseguem ficar muito tempo observando. Elas já começam a mexer na cadeira, e já vira para lá e já vira para cá. Por isso nós precisamos encurtar um pouco as nossas mensagens. Porque nem os adultos conseguem. Por quê? Porque ele é adulto por fora, mas infantilizado por dentro. Eu não consigo suportar tanto tempo a mesma coisa, então eu preciso dar uma desbaratinada em algum lugar. E aí eu estou 1 hora ouvindo, 1h30, mas eu preciso dar uma olhadinha no WhatsApp, ver se ninguém mandou uma mensagem. Irmãos, viciados não herdarão o reino dos céus. Não diz que é os drogados. Se tem alguma coisa que te domina, você está lascado. A Bíblia não diz que os drogados não herdarão, diz que os viciados. Você é viciado no quê? Em um WhatsApp, tem problema. Porque Deus te fez para ser livre. Se você é escravo, você não é filho. Foi para a liberdade que Ele me libertou. Hoje tem gente que é escravo da opinião dos outros. Mas se o fulano falar uma coisa assim para mim, eu não sei o que é da minha vida. Você é dependente dele. Você não depende de Deus. Mas se o fulano me abandonar, eu não sei o que vai ser de mim. O que não vai ser de você se o Senhor te abandonar. Sabe, a religião, ela mascarou o evangelho. Ela pegou tudo aquilo que ela determina como ruim e criou um monstro. Ela é igualzinha dos dias de Jesus. Sepulcros caiados. Ela tenta mudar os comportamentos, mas não restaura a essência. Então ela diz para você assim: ei, não use drogas. É socialmente errado. Faz mal para o seu corpo. Prejudica a sua estrutura, gasta o seu dinheiro. Faça o seguinte: o dinheiro que você gastava com a droga, compre um bom celular e passe horas brincando na internet. Pelo menos você não está usando droga. E vai para o inferno igual. Que não tem a ver com fazer o certo e o errado, tem a ver com ser. Parece radical? É o que está escrito. Os viciados não herdarão o reino dos céus. Os tímidos, omissos, passivos, também não. Não, mas é que eu sou assim para evitar confronto. Não vai entrar, irmão. Não vai entrar. Você tem que decidir onde você quer viver pela eternidade. No átrio, no santo ou no santo dos santos. Eu quero estar no santo dos santos. Por quê? Só tem a presença. Não tem bicho para matar. Não tem pia para trocar água. Não tem altar para botar fogo. Não tem pão para fazer. Não tem candelabro para ficar acendendo. É só eu e Ele. Sentado com Ele no seu trono. Sentado em sua mesa, desfrutando da sua presença. É óbvio que tem trabalho, mas não é esse. No átrio não, cara. No átrio é para todos os povos. No santo é para os filhos. Por isso que a nossa mensagem é voltada para os filhos. Porque todos nós somos, mas nem todos sabemos. Seja livre. Deixa queimar. A ponto de que as impurezas
sejam consumidas e ouçamos a voz do Senhor. Atraímos libertadores, atraímos pessoas que estão querendo mais dele, que estão abrindo mão das suas próprias vidas e não pedindo para Deus agregar coisas a elas. Deus, eu comecei aqui, agora abençoe esse negócio aqui, ó. Deus diz: filho, eu não quero abençoar isso, eu quero que você negue a sua vida para viver a minha. A mensagem que carregamos é muito contrária ao que está escrito. Por isso nós precisamos ser livres, cara. Deus está nos levando para um lugar de maturidade. É um exército. Nós vemos falando disso há um bom tempo. Não é uma creche, é um exército. E o próprio processo de treinamento vai eliminar 90%. Por isso que Jesus tinha 12 discípulos, não milhares deles. A igreja de Jesus era bem pequenininha. Era 12 bacuri. Tudo mal acabado. Era 12. 12 homens podem abalar o mundo. Hoje nós temos 40 milhões de evangélicos que só fazem número. A pergunta é: você é um dos 40 milhões ou um dos 12? Aonde você vai viver? Ah, eu sou um dos 12. Larga os barcos, larga a rede, larga a coletoria, larga a sua vida, larga os seus sonhos, larga os seus projetos. E aí você diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração.
adoramos o Teu nome, Jesus. Sabemos que Tu és o Rei. Te pedimos, Papai, que o Teu fogo nos purifique verdadeiramente, para que nós possamos transmitir a Tua voz, levantar libertadores, Pai, libertadores de nações. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Adoramos o Teu nome. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam entregues a Ti. Que os nossos corações estejam disponíveis para ser ministrados por Ti. Que a Tua palavra faça separação entre o nosso espírito e a nossa alma. Para que nós possamos viver a Tua verdade. Para que nós possamos viver a Tua verdade, Senhor. Levanta em nosso meio homens e mulheres maduros, Senhor. Homens e mulheres que querem a Tua face e a Tua vontade, que não estão mais preocupados com as suas vidas, mas que querem cumprir os Teus intentos e os Teus propósitos. Homens e mulheres que têm o Cristo no centro das suas vidas. Eu estou correndo. Homens e mulheres que têm o Cristo no centro das suas vidas, que não querem simplesmente fazer a Tua obra, mas querem ser um contigo. Que serão reconhecidos nas regiões celestiais. Ah, Senhor. Tem lugar aos Teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para Ti. Só a Tua presença faz sentido. Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando. Que sejamos homens e mulheres que não estão dispostos a recuar, Senhor, mas que avancemos em direção ao alvo, custe o que custar, Senhor. Faz de nós o Teu exército, Pai, um exército, Senhor, sobre as Tuas ordens. Aqueles que se alistaram não militam mais causa própria, mas lutam as Tuas batalhas. Estão sensíveis a ouvir as Tuas diretivas, a compreender os oráculos do céu. Nós queremos ser essas pessoas, Pai. Homens e mulheres estratégicos, Pai. Homens e mulheres estratégicos na Tua presença, que não avançam pautado em si mesmo, mas tendo as revelações do céu, compreendendo as Tuas movimentações, Papai. Porque Tu tinhas um amigo chamado Moisés, e o Senhor não escondia o que ia fazer dos seus amigos. Somos hoje Teus filhos, e sabemos que o Senhor não esconde de nós o que o Senhor vai fazer, mas em cada tempo o Senhor libera a porção exata. Por isso nós Te adoramos, Pai, porque não andamos errantes. Temos um Pai. Temos um Pai. Aleluia.